Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, seja bem-vindo. Se você está sintonizando agora no nosso canal, eu quero te desejar os parabéns e obrigado por você ter sintonizado, ter chegado até aqui na nossa página. Aqui a gente traz mensagens quase que diariamente, uma mensagem da Bíblia, um alerta para você, para a sua vida, sobre os ensinamentos cristãos. Hoje, quero trazer para você aqui um vídeo sobre a maneira como o evangelho está sendo pregado nas igrejas hoje em dia. Como que estão levando Jesus a preço de quê? Por que que as pessoas decidiram tomar esse rumo? Porque o que a gente vê muito hoje principalmente nessas denominações, as pessoas tentam passar a imagem de um Deus, de um Jesus que age a partir daquilo que a gente determina, a partir daquilo que a gente lhe oferece. Só que biblicamente isso não é verdade. Deus ele não age a partir do que a gente pode oferecer ou a partir dos nossos sacrifícios, etc, e etc. Na verdade, o evangelho ele tem que ser pregado na sua essência, como ele é, sem pôr e sem tirar nada. Mas o que as pessoas fazem hoje é deturpar, é distorcer, é fazer exatamente o que Paulo já dizia lá é, em Timóteo, que as pessoas começariam ali a distorcer a verdade, porque iam querer ouvir justamente aquilo que elas queriam, então elas iam adotando para si mestres. Então a gente vê exatamente acontecer isso hoje, igrejas cheias, mas que supostamente Deus não está ali, porque o evangelho que está sendo pregado não é o evangelho da verdade, não é aquela doutrina que os apóstolos nos ensinaram, não é aquilo que a gente vemos nos relatos os apóstolos pregando durante toda a trajetória deles. O que a gente observa muito hoje é que, ao invés de nos púlpitos serem pregados sobre arrependimento e perdão, as pessoas estão pregando sobre prosperidade, sobre ganhos materiais, sobre conquistas físicas aqui na terra. E o céu fica onde? A nossa alma vai para onde? O evangelho é mesmo sobre isso? Biblicamente não é. Olha que a palavra é clara quando ela diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta ganhar tudo e a alma não ir para o céu. Então, esse evangelho que é pregado hoje nas igrejas é um evangelho totalmente distorcido, é um evangelho longe da verdade, é o evangelho que os apóstolos não nos ensinaram. E o que a gente observa muito hoje é que o evangelho se tornou mais um negócio do que mesmo pregarmos ali, levarmos por amor, que é o que a palavra diz. A palavra é muito clara quando ela diz: de graça vocês receberam, então de graça vocês devem dar, de graça vocês devem levar, porque foi de graça que eu recebi a salvação, foi de graça que eu recebi as boas novas do Senhor, foi de graça que ele morreu naquela cruz para que eu tivesse vida. Então, com que base bíblica eu, eu posso usar para me cobrar hoje absurdos para me levar o evangelho? Qual é a base bíblica que eu tenho hoje para, por exemplo, que a gente vê muito hoje nas denominações, que eu acho totalmente errado? Isso é antibíblico segundo a Bíblia, porque as pessoas, os pastores, incentivam as pessoas ali a fazerem votos, campanhas, sacrifícios em troca de cura. Isso não tem base bíblica, minha gente. Isso não está escrito na Bíblia em nenhum lugar. Em algum momento a gente consegue ver na Bíblia Jesus ou os apóstolos pedindo para as pessoas fazer voto, fazer doação, fazer sacrifício em troca de cura. Não, muito pelo contrário, as pessoas quando chegavam a Jesus, elas eram curadas imediatamente. Jesus não fazia nenhum ritual, Jesus não pedia para elas fazerem votos, campanha nem nada. Muito pelo contrário, quando eles a curavam, o que que eles diziam? O que que Jesus dizia? Agora vá
e faça o ritual que era da lei. Que era da lei. Porque quando Jesus curava a lei, Jesus curava porque ainda estava na lei. Então era necessário que a pessoa fosse, após a cura, fazer aquele ritual é, da lei, como se fosse um. Porque na verdade era um mandamento. Só que hoje, o Evangelho de Cristo hoje, ele não é sobre milagres, ele não é sobre curas. Jesus, ele não morreu naquela cruz para que hoje eu tivesse uma cura física. Ah, você chega nessas denominações aí, você está com uma enfermidade, ou sei lá, um câncer, por exemplo. E você vai lá porque você vai atrás da cura, você acredita naquilo e aquelas pessoas usam aquele seu momento para extorquir você, para distorcer o evangelho, e você querendo ouvir aquilo, você acaba acreditando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. é, Jesus, ele não morreu para te dar cura física aqui, toda enfermidade, toda doença, Jesus já levou naquela cruz. O que você tem que fazer é entregar a vida a ele, é esperar, é confiar nele. Se Deus te curar, é maravilha. Se ele não te curar, conviva com isso, mas o importante é que você vai estar no caminho dele. A gente não pode conviver com essa falta de discernimento e cair na lábia desses líderes, desses pastores que só querem nos extorquir, que só querem é, ter ganho financeiro às custas da fé alheia. E eles usam muito aquele versículo: ah, se você não recebeu a fé, porque você não tem. Se você não recebeu a cura, é porque você não tem fé. Minha gente, onde que está escrito na Bíblia que para Jesus operar um milagre, para Deus trazer uma cura para alguém, a gente precisa ter fé? A fé não é para isso, a fé é somente para crermos em Jesus, que morreu naquela cruz, ressuscitou e nos deu a vida, nos deu a livre acesso ao Pai, nos deu o caminho à salvação. A fé é somente para isso. A fé não tem poder nenhum de, eu vou ser curado porque eu tenho fé. Deus não precisa da sua fé para determinar cura sobre alguém, muito menos intercessão de homens ou de certos líderes intitulados pastores, apóstolos, etc, etc. O que essas pessoas fazem hoje é manipular você, é distorcer a verdade em benefício próprio. A gente vê por aí líderes que cobram absurdos e absurdos para levar é, a mensagem, para pregar o evangelho, mas se a gente for seguir os exemplos dos apóstolos, é totalmente o contrário, é totalmente diferente. A doutrina que nós seguimos hoje é a doutrina dos apóstolos. Foi para eles que Jesus deu a verdadeira doutrina. Paulo diz assim: eu recebi do Senhor. Ou seja, Paulo está claramente dizendo ali que a doutrina que ele está entregando, que ele está nos passando, foi o que ele recebeu diretamente de Cristo Jesus. Durante o tempo que Jesus esteve com eles, que a palavra diz que após ressuscitado, Jesus ainda passou 40 dias com eles, e nesse tempo Jesus estava dando os ensinamentos, estava dando a doutrina certa a ser seguido. Qual é a base que essas pessoas usam hoje para vender Jesus, para vender a palavra? Qual é a base que eles usam hoje para tornar a igreja um comércio e o evangelho um produto? Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Paulo ele vai dizer que eles mesmos, ou seja, os apóstolos, eles trabalhavam porque eles não queriam ser um peso para os irmãos, não queria ser um peso nas costas de ninguém, ou seja, ele trabalhava dia e noite para tirarem o próprio sustento. E tem mais, ele disse assim: pelo contrário, ao invés de nós exigirmos de vocês, nós ainda o ajudamos com o fruto do nosso trabalho. Ou seja, Paulo está dizendo: nós não extorquimos, nós não pedimos, nós não pegamos de vocês, pelo contrário, do nosso que nós ganhamos, com o nosso suor, com o nosso trabalho, nós o ajudamos. E mais embaixo, entre o versículo 15 e 16, ele vai dizer: porque quem não trabalha não é digno nem de comer. E as palavras vão dizer: não, mas pregar o evangelho é um trabalho.
Não, meu irmão, pregar o evangelho não é um trabalho. Pregar o evangelho é um chamado, é um mandamento de Cristo Jesus. Pedro vai dizer, lá em 1 Pedro, na carta dele, que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, no qual o único objetivo é pregar o evangelho, levar as boas novas, as maravilhas daquele quem nos chamou. Quem foi que nos chamou? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi quem nos chamou. Então a nossa obrigação é levar a mensagem do evangelho. É nosso mandamento, não é trabalho. Há uma exceção? Há uma exceção. Aquelas pessoas que vivem no evangelismo, é diferente. Pessoas que vivem de cidade em cidade, de país em país, levando o evangelho. Essas pessoas devem ser mantidas pelas ofertas da igreja? Sim, mantidas, mas não para enriquecimento, mas apenas para o suplemento, apenas para se manter, mantimento, não é para enriquecimento ilícito. Então essas pessoas, a igreja tem a obrigação, porque essa pessoa se dedica dia e noite ao evangelho. Essa pessoa se dedica dia e noite a levar a palavra de Cristo Jesus. É considerado um evangelista. Então, essas pessoas, sim, a igreja tem a obrigação de cuidar, de dar o sustento, de dar ali todo o mantimento necessário. E quais as formas que devemos contribuir? Ofertas, meu irmão. Ofertas. Eu não consigo ver no Novo Testamento, a partir da doutrina dos apóstolos, de Atos para frente, nenhum dos apóstolos pedindo para aquelas pessoas fazerem votos, fazerem sacrifícios, fazerem isso, fazerem aquilo, em troca de cura, o que era para ajudar o ministério, o que era para ajudar a igreja, ou isso ou aquilo. Eu não vejo. O que eu vejo Paulo falar lá em 2 Coríntios 2,9 é: cada um contribua conforme o seu coração mandar, ou seja, está aqui dentro do nosso coração. Ah, o meu coração está mandando eu ofertar R$ 1. Eu vou ficar triste com isso ou vou ficar feliz? Se eu vou ficar feliz, eu oferto. Se eu vou ficar triste, é melhor eu nem ofertar. Ah, o meu coração está mandando eu doar R$ 1.000 de oferta. Eu vou ficar feliz ou triste com isso? Ah, eu vou dar R$ 1.000, mas eu vou ficar super alegre, super feliz. Eu vou doar. Ah, eu vou dar R$ 1.000, mas meu coração tá dizendo para mim não doar, vou ficar triste. Não doe. Porque Deus, ele não quer a sua oferta por obrigação. Porque pastor mandou você dar isso, porque pastor mandou você dar aquilo. Não, ele quer a sua oferta voluntária do seu coração. Se você der R$ 1 e ficar triste, não dê. Mas se você der 1 milhão e ficar alegre, dê. Porque Deus ama aquele quem dá com alegria. É obrigação? Não, é voluntarismo. Você dá porque você sente o desejo de levar o evangelho a outras pessoas, porque assim como você foi alcançado, talvez pela oferta de alguém, algum missionário chegou na sua casa, levou a mensagem, outras pessoas também, a partir da sua oferta, receberão essa mensagem, se converterão a Cristo Jesus. Então, nós precisamos primeiro entender o que é o evangelho, precisamos entender para que serve a nossa oferta, para daí nós podermos começarmos a ofertar. Porque se nós formos ofertar por obrigação, eu vou ofertar porque o meu pastor mandou. Eu vou dar tanto porque o meu pastor está dizendo que é 10, é 20, é 30, é 40, não sei quantos por cento. Eu vou fazer esse voto aqui, esse sacrifício aqui, porque o meu pastor disse que se eu fizer eu vou ser abençoado. Balela, mentira. Deus não prometeu isso a ninguém, exceto ao povo de Israel que vivia debaixo da lei. Lá os sacrifícios, lá os dízimos, lá tudo isso era mandamento com promessa de retorno para cada um deles, porque eles viviam debaixo da lei. Hoje nós vivemos debaixo da graça. Tudo que nós tínhamos de receber, nós já recebemos na cruz do Calvário. Jesus, quando foi para aquela cruz, ele estava nos dando ali livre acesso ao Pai. O que Jesus tinha de nos dar, ele já deu, que foi salvação, a vida eterna. Agora cabe cada um de nós querer ir para esse lugar.
Então é importante que nós tenhamos o discernimento, é importante que nós venhamos a entender o que estão fazendo com as igrejas hoje. Essas denominações aprisionam as pessoas, elas matam, elas sufocam. As pessoas é como se elas vivessem acorrentadas. Essa religiosidade vai acabar levando muita gente ao inferno, porque as pessoas também não procuram ter o discernimento. A palavra é clara quando ela diz: procurem a verdade. João 8,32, minha gente. Procurem ler a Bíblia, procurem pegar os contextos, procurem entender. Procurem entender o que cada texto quer dizer. O que cada texto quer dizer. Procure o contexto de cada texto. A Bíblia ela não é difícil de se entender. Pelo contrário, o que o torna difícil são as religiões. São as pessoas das religiões que tornam ela difícil. Mas a Bíblia ela é clara, ela é simples de entender. Mas a religiosidade ela torna isso difícil. Então, se a gente não procurar ter esse conhecimento, ter esse discernimento, a gente vai ficar como? Sempre ouvindo esses líderes mentirosos, mentindo nos púlpitos, pedindo dinheiro, enriquecendo ilicitamente. E aí, o que que acontece muitas das vezes? Quando você está numa denominação dessa, e vamos lá, supostamente você tem uma doença. Você tem uma doença. E aí o pastor, o líder, ou sei lá quem fala, Deus mandou te dizer aqui e agora. Primeiro, que Deus não manda ninguém dizer nada. Deus não manda ninguém dizer absolutamente nada. Hebreus capítulo de número 1, versículo 1 em diante. Deus diz: porque outrora, ou seja, antigamente, havendo Deus falado pelos profetas aos pais, ou seja, os antigos, na atualidade, falando da época de Jesus, se revelou através do Filho. Se revelou através do Filho, havendo outrora se revelado pelos profetas aos pais, na atualidade se revelou através do Filho. E hoje, como é que Deus se revela para cada um de nós? Através disso aqui, minha gente. Ó, através disso aqui. Bíblia Sagrada. A palavra. Jesus na palavra. Olha o que João diz. João diz que no início o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Palavra. Hoje, a única maneira como Deus fala com você é através da palavra. Se chegar alguém para você dizer: Deus mandou te dizer isso. Deus me deu uma revelação que quer falar contigo isso, isso, isso. Cuidado. Cuidado com esse tipo de revelação. Cuidado com esse tipo de profecia. Cuidado com esse tipo de afirmação. São profetas, são líderes induzidos, sei lá por quem, mas não é por Deus, para trazer falsa revelação, para trazer falsas visões, falsas profecias a seu respeito. A palavra diz que muitos profetas haveriam de existir e vir. Isso Jesus já profetizava lá naquela época, na época dele. E lá já existia e se alastraram até os dias de hoje. E existem muitos falsos profetas. A palavra diz que chegará naquele dia em que essas pessoas dirão: Senhor, Senhor, mas eu fiz isso em teu nome. Eu curei, eu dei revelação, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, etc, etc. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, eu nunca vos conheci. São falsos profetas usando o nome do Senhor para trazer falsa profecia, falsa revelação. Tem crente caindo, tem crente acreditando.
E eu lamento dizer, meu irmão, você está indo para o inferno junto com esses profetas, junto com essas pessoas. Porque a única maneira de Deus falar com você hoje é através da Bíblia. Ah, eu quero ver o que Deus quer falar comigo hoje. Bíblia. Ah, eu quero uma palavra para Deus abençoar a minha vida, para mim ter o meu dia mais feliz, o meu dia alegre. Bíblia. Bíblia. Essas revelações não vêm de Deus. Há um espírito de engano, há um espírito de adivinho aí, que está sendo que esses pastores, esses líderes estão sendo usados para manipular, para enganar o seu povo. E as pessoas estão acreditando. Cuidado. Cuidado com esse tipo de afirmação, cuidado com esse tipo de profecia, cuidado com esse tipo de revelação. Isso não vem do Espírito do Senhor. E aí a pessoa diz, Deus ele está me dando aqui uma revelação. Por exemplo, você tem um câncer, alguma coisa do tipo, e aí diz, você precisa fazer um voto de R$ 100. Você faça um voto de R$ 100 durante 20 dias, 15 dias, 7 dias, não sei. Você acorda de madrugada, 3 horas da manhã e ora 1 hora ou 2 horas. E no final desses 7 dias, Deus vai entregar a tua cura, você vai ser curada em nome de Jesus. Qual base bíblica? Qual a base bíblica esse líder usou para te manipular? Você lembra da época de Jesus, quando ele estava passando no meio da multidão e aquela mulher com hemorragia, se arrastando entre o povo, chegou entre ele, tocou em suas vestes e de imediatamente ela foi curada? Você já pensou se Jesus olhasse para Pedro ou para qualquer um dos discípulos naquele momento e dissesse assim: que foi que me curou aí, pessoal? Ah, foi essa mulherzinha aqui. Ela fez o voto? Ela fez a campanha? Quantos dias ela passou orando? Quanto foi que ela depositou? Quanto foi que ela colocou no envelope? Ah, não, senhor, ela não fez nada disso, não. Ah, pois então a cura dela vai ficar para depois. A prioridade é aqueles que já fizeram voto, já fizeram a campanha. Não, muito pelo contrário, quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, a palavra diz que imediatamente ela foi curada. Ela foi curada. Então, se Deus quiser operar um milagre na sua vida, meu irmão, se Ele quiser te curar, Ele não vai precisar usar ninguém, Ele não vai precisar de trazer revelação para ninguém, Ele vai te curar e pronto. Mas uma coisa que eu quero te dizer é: aprenda a conviver com as suas necessidades. O que Jesus tinha de nos dar, Ele já nos deu, que foi a vida. Que foi a vida. O importante é que quando partimos dessa, nós iremos morar no céu, junto com Cristo Jesus. Ponto. Esse é o ponto, esse é o foco principal do Evangelho: perdão e salvação, arrependimento. Eu me arrependo de onde caí, creio em Jesus, meu único Salvador, me batizo, sigo ali todos os seus mandamentos, começo a viver na doutrina certinha, porque no dia que eu morrer, eu quero ir para o céu, ponto, acabou. Ah, mas Jesus não pode mais curar hoje. É o que eu tô falando para você. Se ele vai te curar, ele não vai depender de dar revelação para ninguém. Ele vai dizer: ah, eu vou revelar para fulano dizer, para ciclano que eu vou curar ela. Não, se Deus quer te curar, ele vai te curar e pronto, acabou. Deus não vai pedir o teu dinheiro, não vai pedir o teu sacrifício, não vai pedir nada, nada disso. Ele vai te curar, ponto. Ponto. Acabou. O que essas pessoas fazem hoje é manipular você. E infelizmente você está acreditando nesse tipo de pregação, nesse tipo de líder, nesse tipo de pastor. Cuidado. Lá em 2 Tessalonicenses, se eu não estou enganado, é 2 Tessalonicenses ou é 1 Tessalonicenses. Mas diz assim: que com chamas de fogo Deus castigará tanto aqueles que não conhecem e aqueles que não obedecem à sua palavra.